A palavra de Paulo, pastor já idoso, para o jovem Timóteo, pastor que está começando agora, Paulo compartilha experiências espirituais com Timóteo. Mas a maior preocupação de Paulo é trabalhar o caráter de Timóteo. Paulo sabe que Timóteo é um jovem pastor. Como jovem pastor, como jovem, ele sente a necessidade natural de se lançar em tudo. Ele é forte, ele é novo. O sangue dele ainda está quentinho. Família recém-constituída, esposa talvez ainda fosse nova, os filhos ainda pequenos, com aquela idade que você arruma uma mochilinha, o universo da criança está todo ali. Não questiona para onde vai, nem para onde vem, se é hora de dormir, se é hora de acordar. Mas Paulo sabe de uma coisa: se jogar em tudo, não vale a pena. E ao mesmo tempo manter-se calado em meio às circunstâncias adversas, também não vale a pena. Paulo está preocupado com a mente de Timóteo. O último versículo que nós vamos trabalhar é aquele: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas para um homem idoso poder dizer que combateu o bom combate, que completou o percurso e que guardou a fé, ele passou por algumas coisas nessa vida. Não é fácil. E aí Paulo fala para Timóteo algumas circunstâncias que estabelecem um pouquinho de saúde na mente de todo e qualquer cristão. Olha o que diz a palavra do Senhor. Algumas lições que Paulo nos dá, de 6 lições nós começamos com essa. Verso de número 12, palavra do Senhor diz, leamos. Pode parar. Verso de número 12, a palavra começa dizendo o quê? Sou grato. Boa parte das pessoas hoje sofrem de pressão alta, sofrem de dor de cabeça, sofrem de problemas relativos ao pânico, à ansiedade, por questões emocionais não resolvidas. Muitas pessoas sentem-se profundamente decepcionadas, quer seja com alguém, quer seja com a realidade. Muitas pessoas sentem-se amarguradas e a vida não consegue avançar, não consegue seguir em frente. Um coração grato não tem espaço para amargura. Mas quando você retira a gratidão da sua vida, meu amigo, todo mundo está te devendo. E quanto mais você se lembra de uma história, onde eu não tenho dúvidas, você é inocente. Qualquer história que você lembrar nesse momento aqui, de alguém que te fez mal, eu estou partindo do princípio que você é inocente. Isso é indiferente. Mas quanto mais você lembra dessa história, mais inocente você fica aos seus próprios olhos, mais santo você fica aos seus próprios olhos. E quanto mais você lembra, quanto mais santo você é, quanto mais inocente você é, pior fica o outro. E o exercício mental, as sinapses começam a trabalhar com o mesmo caminho. Como é que pode alguém ter feito mal para mim se eu sou tão bom? Como é que pode fulano ter feito mal para mim se eu sou tão bom? Como é que pode ciclano ter feito mal para mim se eu sou tão bom? Quanto mais eu lembro da história, que mesmo eu sendo inocente, fizeram mal contra mim, mais inocente eu me torno aos meus olhos. Como é que alguém pode fazer mal a você? Aí vem o idoso. Eu acho, tá? Deveria ser natural. Pai, mãe, vovó, tio, tia, mas nem sempre é assim. Cada família é uma configuração. Mas eu acho que cada um de nós tinha que ter pelo menos uns 2 velhinhos de estepe. Você tem que ter o seu velhinho. Tem que ter. Você tem que ter aquele velhinho que olha para você e diz: meu garoto, o caminho das pedras não é esse. Tem que ter. Sabe por quê? Se você não se render a quem é mais sábio que você, que já viu esse filme acontecendo na própria vida e na vida dos que vieram antes, trocentas vezes, você vai bater tanto a cabeça,
você vai dar tanto murro em ponta de faca. É impressionante. Deveriam ser nossos pais, mas nem sempre tem os pais, né, que dá para bater esse papo. Deveriam ser os tios, mas nem sempre dá para ter os tios. Deveriam ser os avós, mas às vezes os avós já faleceram. Mas você tem que ter um velhinho. Tem que ter. Tem que ter aquele idoso que te diga, olha, quer começar a viver bem, meu filho? Vou te dizer uma coisa. Coração grato não tem espaço para amargura. É o que Paulo fala para Timóteo, meu filho, eu sou grato, tá? Vivi isso tudo, preguei nessas igrejas, estive com pessoas, me perseguiram, me zuniram, me azucrinaram, me escracharam, mas meu filho, meu coração tem uma gratidão impressionante. Consequências da amargura? Tristeza, desânimo, e o corpo começa a padecer. Cuidado com isso. Nessa manhã você tem algum motivo para ser grato? Você tem algum motivo para ser grato? Nenhum? Enfatize os motivos que você tem que ser grato. Porque se você retirar a gratidão da sua vida, começa a amargura. E você está certo, as pessoas erraram com você. Só que permanecer em um estado de amargura só prejudica você, não essas pessoas. Essas pessoas seguiram com a vida delas, ou tiveram as consequências de suas atitudes, mas pouco importa para você. Segunda lição que o apóstolo, que o velhinho ensina para o garotão que está chegando agora cheio de gás, e esse idoso está preocupado com a energia que Timóteo vai despender no seu trabalho, nas suas atividades, e preocupado com a sua consciência, com a sua mente, é que embora idoso e embora sendo um apóstolo, consagrado, um medalhão, sabe o que a palavra do Senhor diz? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o... Cara, essa é a maior carta de entrada que ele pode dar. Olha que lindo. Eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. E Timóteo, ele me considerou fiel. E porque ele me considerou fiel, ele me designou para o ministério. Alguém questiona isso? É uma descrição perfeita. Só que no verso seguinte, olha o que o apóstolo Paulo vai falar. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Segunda lição que esse idoso ensina para o mais novo, é que nós devemos ser sinceros, sabe com o quê? Com o nosso passado. Curioso, né? As crianças estão aqui, não dá para falar. Vamos tentar de uma outra forma. É curioso que quando acontecem determinados eventos na nossa vida, parece que o nosso passado nós damos uma zerada nele, né? Deu para entender? Deu para entender? Não vai chegar para, né, ó, eu era isso, era aquilo, não faz sentido, não é verdade? Não cabe. Mas, porém, mais curioso ainda é quando o nosso passado não interessa para aqueles aos quais eles precisam nos ver como exemplo. Parece que a vida faz com que nós tenhamos a capacidade de mudar o nosso passado para nós mesmos. O apóstolo diz, o idoso, Deus me considerou fiel, me designando para ser apóstolo Timóteo. E Timóteo está lendo a carta e dizendo, como eu gosto de Paulo, ele é o cara. E aí Paulo diz, só que Timóteo, eu nem sempre fui assim. Timóteo, eu era blasfemo. Timóteo,
eu também era um perseguidor. E meu filho, eu não tenho orgulho não, mas eu era um indivíduo insolente. Você já reparou que determinados ambientes, quando você conversa com pessoas, meu amigo, você fica na dúvida de por que essa pessoa não virou santo na igreja católica? Porque tem um passado ilibado, não errou em nada. Tem um defeito. Tem nada. Se você tivesse que descrever todo o seu passado, você falaria as coisas que você já foi? Claro, você deve resguardar a sua imagem, mas é curioso que muitas vezes a nossa imagem, ela fica desse jeito para nós mesmos. Nós realmente achamos que as pessoas às vezes erraram conosco porque nós éramos perfeitos. Você nunca vacilou com ninguém, não? Nunca. Paulo é um idoso que ele consegue ensinar para Timóteo o seguinte: meu filho, envelhecer é ser grato. E envelhecer é ter a coragem de reconhecer o seu passado. Meu filho, eu era blasfemo. Tratava as coisas de Deus como se fossem coisas normais. Meu filho, se fosse de Deus o microfone, eu não estava nem aí, eu os unia fora. Se fosse de Deus o tapete, eu tacava era fogo. Se fosse de Deus a Bíblia, eu rasgava ela, usava as folhas para fazer o que não presta. Se fosse de Deus o boletim, eu deixava solto nos bancos mesmo, eu amassava, eu não estou nem aí não. Eu era um blasfemo, meu filho. Meu filho, eu não tenho, infelizmente, eu tenho que ser sincero, eu tenho vergonha, mas é fato. Eu era um perseguidor. Ih, meu filho, quando eu não gostava das pessoas, eu tacava era a língua mesmo, eu detonava. Depois da língua, meu filho, eu confesso, eu passei as vias de fato. Estevão, fiz morrer. E eu era tão agitador que eu sabia fazer o jogo perfeito. Sabe qual era o jogo perfeito? Eu não meto a mão não, eu boto os outros para fazer a besteira. Eu não executo nada, eu só inflamo. Mataram Estevão. Onde é que estava o apóstolo Paulo? Na época Saulo, segurando as roupas de todo mundo. Deixa a mochila aqui comigo que ninguém vai roubar, pode ir lá pro quebra que eu tomo conta. Mataram Estevão. E a Bíblia diz que Saulo consentia naquela morte, se rejubilava. Ele fala isso para o pastor mais novo. Ele não apenas era blasfemo e perseguidor, mas também ele era insolente. Nos dias de hoje, ele era aquele indivíduo que gosta de polemizar. Sabe aquele indivíduo que não traz paz nenhuma ao ambiente, só gosta de trazer a desgraça? Você está numa reunião de família, você consegue, olha que milagre, hein? Você consegue juntar todo mundo no Natal em paz na sua família. Consegue imaginar esse momento miraculoso? Você acha que depois daquele Natal já é o apocalipse, né? Não tem mais nada de bom para acontecer na terra. Todos os irmãos ali, com os seus devidos companheiros e companheiras, pasmem, os primos brincando em paz. E a família se reúne para um momento de gratidão. E quando todos estão ali, surge aquele que diz assim: tá tudo muito bem, mas tá tudo por debaixo do pano. O terreno mesmo, ou a obra na casa da tia, até hoje ninguém traçou. Pronto, acabou. Acabou a paz. Paulo diz: eu era blasfemo, perseguidor e insolente. Sabe qual é a única forma de você lidar com você hoje? É se você estiver em paz com o teu passado. Não dá para empurrar para debaixo do tapete. Você pode vender uma imagem hoje de alguém, mas dentro de você, você sabe que não é bem isso. Não dá para você brigar com o passado. Ele está o tempo todo aqui, ó. E lembre-se, o nosso corpo tem os seus mecanismos autopunitivos. Não adianta você botar tudo para debaixo do tapete achando que está tudo certo,
que a sua consciência começa a despertar e o corpo vai definhando, mostrando para você que de alguma forma você precisa receber castigo. Cuidado com isso. Você tem que estar em paz com o seu passado. Saulo, antes de se transformar em um apóstolo, já tinha pego cartas que autorizavam ele a pegar os crentes e manter em gaiolas. Ele não fala disso o tempo todo, mas ele também não esconde. Por quê? É um fato. Você nessa manhã está em paz com o seu passado? Seja sincero com quem você era. Seja sincero. Tenha sinceridade na sua postura. De onde você veio? E o que aconteceu lá? E por que você está aqui? Sinceridade. A palavra do Senhor ainda ensina que Paulo não era apenas um homem grato, não era apenas um indivíduo que sabia reconhecer o seu passado e tratava o seu passado com transparência, mas ele também era um indivíduo que tratava com toda a tranquilidade o seu passado, não apenas o seu caráter, mas também a sua espiritualidade. A mim que no outro tempo, verso 13, era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz e também Uma das dificuldades que nós temos nos nossos dias, sabe qual que é? Você já reparou que todo mundo sabe tudo? Não é verdade? Antigamente parecia que era só no futebol. Quando a seleção perdia, eu não sei você, eu sabia por que ela perdeu. Cada jogo que a seleção perdia, eu dizia, também é claro, não escalou fulano, não convocou Beltrano, Ciclano estava errado naquela posição. Antigamente, todos nós, o Brasil tinha 200 milhões de técnicos da seleção brasileira. Hoje, meu amigo, o Brasil tem 225 técnicos da vida do outro. Todo mundo sabe tudo. Antigamente, se o indivíduo estudou, ele era autoridade. Hoje, se estudou ou não estudou, pouco importa. O que vale é o quê? O que a maioria diz. Sabe o que Paulo diz acerca da sua espiritualidade? Quando ele era fariseu, quando ele era doutor da lei, quando ele era um perseguidor daqueles que estavam andando no caminho, quando ele estava ensandecido, querendo matar todos aqueles que declaravam que Jesus era o Cristo. Meu filho, eu era ignorante. Ele não tem vergonha de admitir, não. Do passado, eu era ignorante na fé. E meu filho, eu era incrédulo. Eu não tinha fé, não. Eu era ignorante. Nos nossos dias, nós encontramos também esses traços. Uma ignorância bizarra acerca das coisas. Uma necessidade de não saber. E uma necessidade de rejeitar qualquer tipo de conhecimento para trás. Só vale o conhecimento daqui para frente. Ignorância e uma falta de fé enorme. Com toda a sinceridade de alma, você hoje acha que ama mais as pessoas do que antigamente? Você hoje se vê como um indivíduo que aplica muito mais o que diz nas Escrituras, Mateus 5, 6 e 7, do que antigamente? Parece que entre nós acabou o princípio do progresso, acabou a evolução. Paulo fala para Timóteo mais lá na frente, esforça-te para que o teu progresso seja visto por todos.
Você tem que progredir, você tem que melhorar. A pessoa tem que olhar para você e dizer: fulano hoje é muito melhor do que antigamente. Ciclano hoje é muito melhor do que antigamente. Ciclano nesses 20 anos, como amadureceu, como melhorou, como ficou legal, como está mais polido, como as suas atitudes, suas posturas, como melhorou, ele progrediu. Mas nós achamos que não há progresso na espiritualidade. Em outras palavras, se você vem domingo na igreja, já está pago o culto de hoje. Se você conhece alguém que de 8 cultos só vem 3 e você veio 5, já está pago. Não há progresso, só há mediocridade, só se crê na média. Ano passado, em 2019, você perdoou mais pessoas do que em 2018? Você falou mais com Deus do que em 2018? Você deu mais esmolas do que em 2018? Você jejuou mais do que em 2018? Nossa espiritualidade não progride. Mas os balangandãs, meu amigo, jejum, oração em secreto e esmolas não progridem. Mas os congressos, meu amigo, teve um último aí que eu só sei quando termina, rapaz, um tal de Descent. Paro por aqui, só isso que eu tenho a falar. Sincero com a antiga espiritualidade, sincero com sua antiga postura, com seu passado, grato. E a palavra do Senhor ainda diz mais, para nós encerrarmos. Verso de número 14. Leamos todos a uma só voz. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Sabe o que o apóstolo está dizendo? Para nós nessa manhã, pelo Espírito de Deus, eu sou grato. Sabe por que eu sou grato? Porque Deus me considerou fiel para trabalhar para Ele. Todavia, nem sempre eu fui assim. Eu era blasfemo. Eu era perseguidor. Eu era insolente. Isso no meu trato com as pessoas. Mas, meu filho, quando era em relação à fé, aí eu devo dizer, eu dava um show de tudo aquilo que não presta. Meu filho, eu era ignorante na fé. Não queria conhecer nada. E meu filho, eu confesso a você que na verdade nem fé eu tinha, sabia? Eu tinha fé não tinha compromisso religioso. Fé eu não tinha. Mas sabe o que me mudou, meu filho? É que Deus me viu e há uma coisa chamada graça. E essa graça, esse favor que não se merece, esse favor que eu nunca fiz nada para merecer, essa graça de Deus, ela transbordou em mim, meu filho. Não foi um pinguinho. Não foi algo que eu queria, não foi algo que eu cheguei à conclusão, meu filho, não foi algo que eu busquei, jovem. Simplesmente, eu era tudo que não prestava, e achava que estava abafando, e as pessoas me aplaudiam. Mas de repente, um favor que eu nunca fiz por merecer, que se chama graça, ele transbordou e me encharcou por inteiro. Você está nesta manhã nessa igreja? Claro, porque você quer. Você se arrumou para estar aqui. Você botou sua melhor roupa. Você veio todo elegante. Mas sabe por que você está aqui? Sabe qual é a única coisa que me faz estar de pé aqui, com uma Bíblia na mão, o tempo todo à deriva, para quaisquer tipos de julgamentos naturais que a nossa mente faz,
durante esse processo chamado Mensagem do Senhor? Uma única coisa, que talvez seja uma das pouquíssimas coisas que nós tenhamos em comum, que é a graça. Você só está aqui pela graça de Deus. Eu só estou aqui, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu só respiro porque Deus me deu um favor que eu nunca fiz por merecer, que é a graça de Deus. Você pode ter 1 trilhão de anos de presbiterianismo. Se não for a graça de Deus, você é ignorante e não tem fé. Você pode ter um dia nessa igreja, mas se a graça de Deus transbordou sobre você, você está cheio do Espírito do Senhor. A palavra do Senhor ainda diz, verso de número 15, Ele é grato, Ele é sincero com a sua antiga postura, Ele é sincero com a sua espiritualidade quando não havia conhecido ainda o Evangelho. Ele sabe que somente é quem Ele é, por causa da graça de Deus. E uma outra coisa que Paulo ensina para Timóteo, sabe qual é? Verso de número 15. Que diz a palavra do Senhor? Leiamos. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Pode parar aí. Quantos aqui trabalham? Vão trabalhar amanhã? Levanta a mão. Quem vai trabalhar amanhã? Quantos aqui sentem que tem entendem que tem um compromisso de levar o Evangelho ao seu local de trabalho? Levante sua mão. Pergunta. Aliás, uma consulta. A maioria de nós tem dúvidas acerca de como falar do Evangelho no trabalho, não é isso? Mas o que eu falo? E o crente, eu vou te dizer, é um bichinho curioso, né, rapaz? É um troço assim, é uma coisa impressionante. Sabe por quê? Desculpe o linguajar popular, tá? Mas sabe o que é curioso entre nós? Você conhece um indivíduo que ele é de uma outra religião. A maioria dos cristãos, sabe o que faz? Vai numa livraria evangélica, aí compra um livro acerca da religião do outro. Aí estuda tudo da religião do outro, vira doutor da religião do terceiro. Aí quer debater a religião do outro para o outro. Em outras palavras, quer passar para o outro um atestado que ele é ignorante naquilo que ele diz que crê. Você viu em algum momento, vamos começar, você viu em algum momento João Batista questionando os princípios de fé de Herodes, de Herodias? Você viu? Você viu o apóstolo Paulo em algum momento, lá em Éfeso, quando ele vê um monte de estátuas, um monte de santo, que troço todo, você vê ele pegando alguma delas e usando como escada para desqualificar aqueles e falar daquele que ele veio anunciar? Você viu? Pelo contrário, ele olha uma que está escrito embaixo assim, ao Deus desconhecido. Ele, opa, essa aqui não tem ninguém, então eu vou usar aqui. Aí não desqualifica nenhum outro. Mas vamos lá. Quando Lutero fala de uma reforma na igreja, ele falou mal do Papa. Lutero falou mal do Papa. Eu tenho que tacar fogo em Roma. Falou mal de velhinha? Tem que tacar fogo na vela. Velhinha, não é velhinha não, vela. Velhinha. Vela. Vai levantar para essa filmagem. Vela. Porque no Facebook o pessoal anarquiza mesmo, não é agora não. Vela. Falou mal de vela? Pode acender. Também não podia, que não existia eletricidade, né? Vamos lá. Jesus de Nazaré, em algum momento,
nas suas andanças, ele cita alguma outra divindade? E por que as pessoas, políticos, ladrões, prostitutas, adúlteros, homens de nenhuma honra, de nenhuma dignidade, leprosos, cegos, coxos, idosos, viúvas, por que essas pessoas orbitavam, andavam em torno de Jesus, de João Batista, de Paulo e de qualquer outro? Porque eles tinham um único discurso: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. 2 pontos, toda a igreja, leia comigo. Que Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Dos quais eu sou o quê? Meu filho, você vai pregar isso no teu trabalho. Esquece, sai, esquece. Não é agora, esquece, sai. Esquece confissão de fé, não é agora, esquece. Esquece Paulo, esquece. Esquece o Brexit, esquece. Esquece a União Europeia, esquece o Trump, pelo amor de Deus, esquece. Esquece o sino da Amazônia, esquece. Sabe o que você vai falar? Uma única mensagem: Jesus, ele veio para salvar os pecadores, a começar de mim. É só isso. Que teu colega de trabalho quer, sabe o que é? Quer ver um exemplo? Crente, quando fica doente, entra numa de querer esconder que ficou doente no trabalho, que ninguém no trabalho pode saber que ele ficou doente. É o contrário. Você dá aula de como é ter uma enfermidade para a morte, tendo Deus da vida dentro de você. As pessoas aprendem com você o que é estar preparado para morrer. Você no seu trabalho, você diz que você não é pecador, pecador é o outro. É isso? Mas acontece. Aí vem Paulo, pastor, fala para o pastor novinho Timóteo: meu filho, fiel, é verdadeira essa palavra, e esta palavra ela é digna de toda aceitação. Esta palavra é um abridor de alas em qualquer ambiente. Cristo veio para salvar o mundo, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais essa salvação começa em mim. Você no seu trabalho tem Bíblia? Tem Bíblia no seu trabalho? Quem tem Bíblia no trabalho, levanta a mão, quero conhecer. Quem não tem Bíblia no trabalho, levanta a mão. Vou dizer uma coisa para você: você não precisa de Bíblia não, tá? Sabe por quê? Você é a carta do Evangelho no seu local de trabalho. O Evangelho está escrito em você. As suas atitudes estão escritas, descritas do que é o Evangelho. Você é uma carta viva. Se você estiver na prisão, na solitária, não tem Bíblia, você deixou de ser crente. Por quê? Porque você é a epístola, você é a carta magna do reino de Deus. Se alguém pergunta para você qual é a prova que você me dá que Deus existe, como é que você prova a existência de Deus? 5 movimentos, Tomás de Aquino? Faz um encontro entre a filosofia lockeana e Descartes. Como é que você prova que Deus existe? Simples. É só você dizer o que Ele fez na tua vida. É isso. Fiel é esta palavra. Essa palavra é verdadeira, Timóteo. E em todo lugar ela ganha encontro. Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Pecadores esses dos quais você tem que se incluir. Senão não faz sentido. Por que as pessoas não querem ouvir nosso Evangelho? Porque não é Evangelho, né? É simplesmente um atestado de que você é perfeito e o mundo vai para o inferno. Aí ninguém ouve. Se o indivíduo acha que vai para o inferno, ele ainda tem que ter a paciência de ouvir um discurso desse enquanto ainda não foi para o inferno.
ele deixa para ouvir no inferno. A palavra do Senhor ainda diz, para nós encerrarmos, verso de número 16, leamos: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a... Paulo, ele diz para Timóteo, você deve ser um exemplo, mas exemplo de quê? Você acabou de ler, verso 16, do que nós devemos ser exemplos? Nós devemos ser exemplos da misericórdia de Deus e do perdão de Deus. Por que as pessoas no seu trabalho vão começar a te perguntar sobre o Evangelho? Porque você vai começar a ensinar que Deus perdoa. Você vai começar a ensinar que Deus, ele tem prazer em perdoar. Mas você não tem Bíblia nenhuma no seu local de trabalho. O que você vai usar então para mostrar às pessoas que Deus perdoa? Sabe o que? É simples, seus pecados. Eu era blasfemo, Deus me perdoou. Eu era insolente, Deus me perdoou. Eu era ignorante, Deus me perdoou. A carta do Evangelho não é mostrar para os outros o quanto você é perfeito. Não, até porque nenhum de nós é. A carta do Evangelho é mostrar para as pessoas que Deus perdoa, a começar de ti. Quantas vezes no seu trabalho você falou de perdão? Quantas vezes no seu trabalho você perdoou? Quantas vezes no seu trabalho, na sua casa, você falou que Deus transforma? E quantas vezes você foi o exemplo dessa transformação? Coloquemos-nos de pé.